Fala galera, estamos aqui de novo. Você tá me vendo de novo? Sim, sou eu, Vinícius Laranja, especialista em GRC. E agora, o cara que está apresentando o Silk Talks. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, hein, gente? Algo que toda empresa precisa se preocupar muito com isso. E como é de praxe, a gente sempre traz duas importantes pessoas do mercado. E hoje eu tô com uma galera que vocês não vão acreditar aqui. Bom, primeiramente eu tô com... É que assim, eu preciso falar para vocês que eu sou DJ também. Então, o maior DJ do Brasil é o Alok. E o Alok toma café Três Corações. Isso aí. Então a gente não tá com o Alok aqui, mas a gente tá com o Felipe, que representa a Três Corações. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente sabe que a correria é grande. E ainda a gente fez ele... Eu vou falar em paulista, depois ele fala em cearense. Ele cabulou um evento para estar aqui. Ó que honra. Seja bem-vindo, Felipe. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero compartilhar aqui com vocês sobre esse tema. O Felipe atua na área de GRC. Isso, governança. Parte de segurança da informação. Então, a gente está nessa jornada aí todos os dias. Bacana, bacana. E temos aqui o Steve Jobs da gestão de acesso. Quem dera. Abelardo. Quem dera. Cara, esse cara aqui, ele é assim, para a sociedade da cibersegurança, é um cara fantástico, porque ele simplesmente fundou uma das empresas que tem uma das soluções mais incríveis do mercado de gestão de acesso. E, cara, é um prazer te conhecer, primeiramente, de estar aqui com você nesse podcast, de poder trocar ideias, refletir sobre o tema com você. Obrigado de verdade. E fala pra galera aí, se apresenta. Não, é isso aí. Eu sou o Abelardo, CEO da Access One. Temos trabalhado aí há 8 anos focados nessa disciplina, com clientes desde então. Com orgulho de estar todos os clientes renovados, isso é uma coisa maravilhosa. Né? E percebendo a diversidade também das demandas, mas que todas elas confluem para um mesmo conjunto de dificuldades que a gente vai falar aí ao longo do podcast. E é uma disciplina importantíssima que não pode ser negligenciada de forma alguma. No contexto de hoje, é um grande erro a gente não negligenciar isso. E a gente vai espero explicar na medida certa aqui a importância e o que contribui isso para o negócio em várias coisas. Eu tenho uma frase que eu uso sempre. Devagar com o login, que o hack é de barro. Então, é um assunto super interessante, é um assunto que a gente precisa ter um certo cuidado e tudo que a gente faz, mesmo assim, ainda parece que a gente está em cima do barro. Perfeito. Porque a gente tem que sempre manter isso. E é por isso que a gente trouxe vocês aqui, para justamente a gente poder falar disso. Então, o que eu quero primeiramente entender de vocês, primeiro o Abelardo, que eu acho que é interessante, o que é esse troço de gestão de acesso, gestão de identidade? Então, bom, o mercado, a nomenclatura evoluiu ao longo do tempo. Acho que todos nós tomamos o Gartner como referência. Hoje o Gartner, ele chama que identidade, Identity and Access Management imagina um guarda-chuva. É o famoso IAM, que todo mundo o IAM, fala, né? Ele é um guarda-chuva que ele é composto de basicamente 3 pilares. O Access Management, que você tem, por exemplo, soluções de Single Sign-On. O Active Directory seria uma solução de Access Management. Você tem o PAM, que é o Privileged Access Management, que é o cofre de senha. E existe um terceiro pilar, que é o IGA, é o Identity Governance Administration, que é uma visão do todo, onde você onde você vincula o colaborador, que tem um ciclo de vida dentro da empresa, né? O colaborador, ele é contratado, ele é promovido, ele entra de férias, ele volta de férias e eventualmente ele é desligado. E você casa isso com os acessos que aquela pessoa tem nos diversos sistemas corporativos. Então, o que o Access One se promove a fazer, na verdade, é o IGA, né? É Governança de Identidades e Acesso. Essa visão do todo.
são 3 pilares que trabalham em paralelo, mas um deles, que é o Igor, ele tem essa visão do todo, de orquestrar isso. E traz um benefício que eu gosto muito de dizer que ele soa até difícil de você acreditar, que é um projeto que, na área de segurança, aumenta a segurança, aumenta o compliance e reduz custo. Né? Vou parar por aqui, porque depois a gente volta nesse assunto. E, Felipe, tem um dado estatístico aqui que eu acho super interessante, e até eu queria entender se você, como um cara de GRC, você se baseou em algo nesse sentido. Onde fala que 68%, mais ou menos, 68% das organizações brasileiras confirmaram ter um departamento de gestão de riscos em relação a essa parte de acesso. Desde que você está na Três Corações, esse departamento existe? Ou é algo que é super novo? Me conta um pouquinho dessa área sua de GRC dentro da Três Corações. Nós fomos construindo essa área, né? Então, com o advento dos acontecimentos, né, de cibersegurança no mundo, a gente foi conseguindo construir isso diante daquela máxima, do que é visto, você não consegue proteger. Então, credencial de acesso, ela sempre é ali a primeira coisa que, se o cara tiver um acesso, ele vai conseguir atacar a tua organização. E aí a gente começou a trabalhar nesse aspecto, né, tentando mostrar esse risco. Se você não governar a parte de gestão de acesso na empresa, você pode ter um firewall, pode ter um AF, mas se o cara colocar uma senha fácil, se o cara tiver com acesso ativo quando ele não está mais trabalhando, aquela ali vai ser uma vulnerabilidade que pode, né, transformar ali em um ataque cibernético. Então a gente foi trabalhando nesse aspecto. E aí, quando você vai amadurecendo a ideia dentro da companhia, você vai conseguindo estruturar naturalmente essa área, porque se você vai falar de grandes organizações, você vai ter de 10 mil funcionários para frente. Exato. Então imagina como gerir 10 mil funcionários credenciais. Então você separa uma equipe, você às vezes pode até aproveitar a própria central de serviço e criar uma célula de gestão de acesso, onde aqueles caras vão ficar focados e aí você vai trabalhando de algumas formas. E não é só funcionário, né? A gente também tem uma massa de terceiros, consultores, que a gente tem que trazer, tem uma classificação diferenciada do controle de acesso de cada um desses. Tratamento especial. E aí nem tudo está no RH, então tem uma série de questões aí que a gente tem que sempre estar de olho, né? Uma questão muito importante que vem acontecendo no mercado, e eu gosto de polêmica, né? Vocês vão começar a ver meus podcasts, a polêmica para mim é um ponto que é super interessante. Eu vi uma reportagem dizendo o seguinte, que a gestão de acesso, ela ajuda a diversidade. Então, empresas que trabalham com diversidade também têm um benefício muito grande na gestão de acesso. Eu, sinceramente, não entendi muito bem essa polêmica. Eu queria entender, já que vocês estão nesse mundo, como que é essa questão de diversidade, gestão de acesso, lei de proteção de dados, LGPD... Como que está esse mercado novo? Porque, assim, você tem uma gestão de acesso que você implementou, você tem uma solução desde 2016. Esse tipo de solução, ela acompanha coisas de mercado que vem acontecendo, ou coisas de sociedade? Como que você trabalha isso hoje? Eu diria assim, sobre diversidade, eu primeiro encararia com os diversos perfis, aí vou colocar aqui o Covid no meio, isso. Que piorou, né, na verdade, as variáveis que antigamente estava todo mundo dentro da empresa, era um bloquinho de pessoas bem simples, não simples mais de gerenciar, porque imagina, né, uma empresa de 100 mil, a gente tem cliente de 100 mil pessoas, não? 100 mil pessoas que tem um 12 avos entrando de férias e saindo, por exemplo, mas aí está dentro da empresa, tudo bem, né? Mas aí hoje você tem gente trabalhando remoto via VPN, tem gente que nem vai no escritório, né? E então existe uma diversidade tecnológica, existe uma diversidade de sistemas, às vezes os próprios departamentos contratando os seus sistemas, né? Isso a gente tem a gente chama de alguns drivers que indicam que você precisa mais desse tipo de tecnologia. Se você tiver mais pessoas, se você tiver mais processos, se você tiver mais turnover, ou um perfil mais diverso de possibilidades, de acesso. Né? E isso isso cada vez complica mais, né? Trazendo um pouquinho da LGPD,
lá no cadastro de colaborador, a gente, aí entrando um outro tipo de diversidade, né? A gente recebe um nome diferente, a gente tem o cuidado de não é todo mundo que pode ver, às vezes o nome do documento, e sim o nome social, né? E trazendo para o ponto de vista da LGPD, a gente também tem que ter a responsabilidade de garantir que, uma vez que a pessoa sai da empresa, o mínimo que é necessário para ficar lá, porque a gente tem que lembrar que a gente cuida do ciclo de vida de pessoas que já foram desligadas. Exato, também. Porque um acesso lá de 7 anos atrás, se ele foi só desativado, nada impede que alguém reative ele. Né? Então, assim, a gente precisa manter um mínimo de informações pessoais, mas o resto sanitizar. Né? Então, a gente tem que ir se adaptando a isso. E a gente está modificando também as questões de privilégio. Está ficando mais granular essa questão de privilégio dentro das empresas? O que você fala sobre isso, Felipe? Assim, para a gente, quanto mais granular, é até melhor, porque eu consigo ter mais controle daquela parte que o cara vai acessar. Uhum. Então, é bom para auditoria, é bom para o compliance, é bom para as evidências, e aí é onde uma ferramenta ajuda a gente. Né? Uma ferramenta que você consegue granular esses acessos, consegue ter todas as evidências de quem tem aqueles perfis. É muito melhor de se trabalhar e ajuda muito na produtividade do time de security ali no dia a dia. Então, você consegue ter visões rápidas dos acessos, de quem tem, essa parte que o Abelardo falou, né, do RH ter muita autonomia para poder manipular os nomes das pessoas, não ficar mais, você ter que abrir um chamado para chegar na TI, para a TI avaliar. Eu vou dar um exemplo de situações que eu já passei, por exemplo, com o nome de pessoas divorciadas. Às vezes a pessoa quer mudar o nome dela, e isso ia para a TI, passava um mês na TI para mudar o nome. Quantas pessoas passa isso, E hoje isso já vira no RH, já muda no Gmail, no outro dia o cara já está sem o nome lá da no Gmail, no AD, no SAP, transparente, seja lá o que for. Mais rápido do que o processo de divórcio, com certeza. Legal, bacana. Então tá vendo, pessoal? Até se divorciar tá ficando mais fácil na vida. Mas já que você gosta de... tem que ter uma piada, né? Mas você gosta de dar polêmica? Eu gosto. Eu gosto de dizer o seguinte, assim, não é que o acesso tá ficando granular, é que as empresas estão sendo obrigadas a ganhar maturidade. Uhum. E isso é uma coisa importante que eu vejo, assim, da nossa experiência. Né? A gente tem cliente no Brasil todo, o menor cliente tem 400 pessoas, o maior cliente tem 200 mil. E é muito comum chegar uma pergunta para mim assim, Abelardo, o cliente com quantas mil pessoas ele precisa da tua solução? Né? Qual o nível de maturidade? Na verdade, a gente pega clientes com 50 mil pessoas que estão no nível de maturidade menor que o de 2 mil. Então, assim, só que está todo mundo sendo pressionado, porque você falou aí dos 68%, isso. Né? Mas quando você vai investigar, se eu não me engano, perto de 90% dos ataques estão relacionados à identidade. Né? E grande parte desses ataques estão relacionados a identidades que não precisariam ter esses acessos. Ou de pessoas que já foram desligadas. A gente pegou um caso de uma pessoa desligada há 7 anos com acesso administrativo, VPN, domain admin, e-mail, né? Então, assim, as portas são muitas, né? E as empresas estão sendo pressionadas, e ela não consegue granularizar o acesso sem ela ter uma solução que automatize. Você parar para pensar, você vai fazer impossível. 3, 4 lá, porque é o máximo que você consegue fazer a gestão. Exatamente. Então, agora, se está tendo... não é o luxo, né? Mas a possibilidade de granularizar mais com o advento da automação, da visão única de olhar para a TI, saber, olha, o Abelardo tem acesso a tais sistemas em tais perfis. Da privacidade, quem foi que como não o Felipe pediu, falou da privacidade, qual né, tem relação da LGPD ou não, quem foi que autorizou, quem foi que pediu, acesso temporário, um terceiro tem uma data fim lá para tirar o acesso. Então, com isso, está dando mais controle. Aí a empresa... as pessoas das empresas estão perdendo menos tempo fazendo tarefas operacionais e estão ganhando tempo subindo a maturidade. É isso que eu acho que está acontecendo. Legal. Então, você quer dizer o seguinte, que... Resumindo, tá? Vamos ver se eu conseguir entender. Uma empresa que tem uma maturidade baixa, implementando soluções de gestão de identidade, de acesso, ela consegue gradativamente melhorar os processos dela. Perfeito. E criar essa maturidade ao longo do tempo. Exatamente. Você viu esse benefício na implementação na Três Corações? Dessa maneira? Sim, a gente
enxergou até curto prazo, né? Assim, quando você já termina o projeto, você É instantâneo. já vê um benefício muito grande, porque aqueles apontamentos de auditoria, por exemplo, que sempre tem de funcionários afastados, ativo, como o Abelardo estava dizendo, essas credenciais que ficam ali, que são as que ficam A flutuando, fantasminha, as fantasminhas credencial que fantasma. você já consegue controlar isso, né? Então, a estratégia que você adota de conectar os principais sistemas, aqueles que são mais críticos, para ter essa visibilidade, quando a auditoria veio no outro ano, a gente já estava... A estrelinha de maturidade estava ali entre 1 e 3, já foi para entre 5 e 8, por exemplo, de 10. Bacana. Porque você já tem ali um conjunto, já tem uma ferramenta que automatiza, que entrega evidências, né, que registra tudo em log. Então, e outro ponto importante é o self-service. É você entregar na mão, né, das pessoas fazerem as operações ali do RH, o pessoal resetar Autonomia. Você dá autonomia para os de forma departamentos segura. conseguir. De forma segura, não é a segurança só também travando o processo, Não. mas sim dizendo, ó, vão lá, façam, A segurança ao lado. e fica... Seria isso. Eu acho até que se você quiser explorar um pouco o tema autonomia, tem algumas coisas interessantes. Eu acho bacana, porque hoje a gente. É aquilo que eu falei em todos os episódios, vou falar nesse também. A internet, quando surgiu, a gente teve um período de acomodação para a gente entender o que era a internet e aprender a usar ela. Perfeito. Agora as tecnologias não estão mais assim. Você pega uma inteligência artificial, que é tema do nosso próximo episódio, por exemplo, que ela muda de um dia para outro de uma coisa assim sobrenatural. Então, quanto mais automação e autonomia a gente tem, melhor fica para a gente se adaptar à tecnologia. Perfeito. E é isso que a Access One hoje, nas soluções dela, provavelmente preza muito. Exatamente, assim, então, por mais absurdo que sejam os números que eu vou dizer, né, assim, a gente pegou aí na nossa base de clientes históricos, quando a gente faz prova de conceito, assim, você pega 10 a 15% de contas ativas são de pessoas desligadas. Às vezes, nas empresas, você contrata alguém, a pessoa demora 20 dias para receber os acessos dela, né? E a empresa não controla, não consegue desativar os acessos quando alguém entra de férias e é obrigado a arcar com risco trabalhista de a pessoa acessar o e-mail pelo celular, mandar um e-mail para o chefe dizendo, chefe, eu estou aqui na praia em Fortaleza, se você precisar de mim, eu estou aqui. Cara, você pega isso aí, leva a notícia do trabalho e você ganha. Tem até um valor definido já, tá? Então, assim... Como é que você faz isso, né? Então, hoje com soluções de governança de identidade de acesso, você consegue automatizar o onboarding. Então, posso dizer, olha, na hora que você entra, você é contratado, o teu chefe já recebe, você já recebeu os acessos ao AD, ao e-mail, ao RP, ao relógio de ponto. Em quanto tempo você consegue fazer isso pro No dia zero. O cara chega 8 horas da manhã, o acesso dele tá com o chefe dele. Legal. Né? Legal. E aí, e se nem tudo for concedido de acordo com o cargo, entra o self-service que o Felipe comentou. Então aí entra também a agilidade. Agilidade. Então o gerente do nosso cliente, ele ficou muito feliz. Primeiro, tem gerente que diz assim, cara, eu nunca cheguei numa empresa onde eu contratei um subordinado e ele já trabalha no primeiro dia. Mas porque já tem tudo disponível já ali. Tem tudo. Mas aí tem um outro acesso que não tinha política. Aí ele usa o self-service. O self-service vai para um fluxo de aprovação, já previamente definido. Depois que todo mundo aprovou pela própria ferramenta, sem o envolvimento da TI, o acesso é concedido. Não, e o self-service é importante porque não tem o jeitinho brasileiro mais. Tem que seguir esse fluxo que já está pré-determinado através de uma governança bem feita que o Felipe fez ali para que isso seja configurado da maneira correta. Exato. A gente já começa criando a política de gestão de acesso, por exemplo, e ali já dá todas as diretrizes. E aí, cara, entra a minha pergunta que você vai ajudar o público que está ali, que são os caras que hoje não têm o benefício de ter uma solução de gestão de acesso. Como que ele convence o board, o dono da empresa, seja uma empresa familiar, como que ele convence que é importante ter essa solução implementada na empresa dele hoje? Eu vejo de duas formas, né? Uma é mostrando ganho, como a Abelardo falou, de produtividade. Então, você consegue diminuir o tempo onde um cara sênior, por exemplo, que tem um salário alto, vai passar 8 dias ociosos, porque ele está esperando todos os acessos estabelecidos. Quanto custa uma hora desse cara? Olha, então assim, a gente tem que mostrar fatos e dados, né? Para diretoria quer saber de número. Então já levo logo a hora do cara, dividido por tanto, multiplicado por tanto, falo, ó, esse cara aqui custou para a empresa R$90 mil nesses 8 dias sem trabalhar. Legal. Aí o cara, opa.
Então, você já tem uma matemática. E a outra é compliance e auditoria. Então, por exemplo, a empresa é uma joint venture, e ela está querendo expandir, ela tem que ter governança. Você vai pedir uma auditoria interna. Então, eu costumo sempre dizer que auditores são meus parceiros e não a galera que eu vejo como, eita, vai ver auditoria, vai ver que está tudo errado. Não. Foi os relatórios de auditoria que me ajudaram na diretoria e falar, ó, esses apontamentos aqui viram falhas em gestão de acesso. Exato. E aí, Felipe, como é que a gente faz para melhorar? Aí eu falo, ó, tem uma ferramenta, vamos conhecer. Então, tem esses 2 pontos que eu vejo. Resumo, a parte de produtividade que você pode falar. E assim, se não tem uma ferramenta agora, dá para você já ir desenhando ali a arquitetura da sua gestão de identidade, né? E aí depois você pode chamar um Abelardo, por exemplo, mas você que hoje não tem uma ferramenta, você já pode começar a pensar no ciclo de vida da credencial. E aí é claro que você não vai conseguir fazer tudo, como a gente disse, 8.000, 9.000 colaboradores, mas você pode já implementar políticas. Tamanhos de empresa que você já fez projeto, são variadas? São variados. Nosso menor tem Qual 400, foi a menor que você 400 pegou e a maior? pessoas, 200 mil pessoas a maior. Legal. Tá? Legal. E respondendo um pouco a pergunta anterior, eu diria para o gestor o seguinte, isso é número nosso, a gente entrega, em média, 3, só com automação, 3 vezes o que ele nos paga. Né? O que é essa automação? É você garantir que uma pessoa que é contratada recebe um acesso imediatamente. É garantir que uma vez que ele pediu, passou por um fluxo, não entrou na fila da TI, que demora mais uma semana, e alguém teve que fazer um trabalho a mais, né? É garantir que usualmente a gente reduz 40%, às vezes até 70% dos tickets da TI relacionados a acesso com isso. Reset de senha, vai morrer, porque o cara vai ver pela ferramenta, né? Então isso aí já justifica o projeto, né? Fora o ganho de quem... Com uma empresa mais madura, que ela tem uma equipe... Se ela já tem uma equipe de auditoria e compliance, ela sabe a dor que é a auditoria e compliance pedindo acesso para a equipe do Felipe, por exemplo, das evidências. Quando, na verdade, eles poderiam entrar na ferramenta... E né? coletar já automaticamente. automaticamente. Uhum. Eu até faço a brincadeira. Pelo amor de Deus, nunca dê para o auditor externo acesso. Porque sempre vai ter alguma coisa errada, né? Isso é óbvio. Mas, assim, o auditor interno vai lá e pega... coleta, você está poupando o tempo das 2 equipes. Exatamente. Né? E outra coisa, e o passivo trabalhista que você está evitando. Né? É uma coisa que você tem que ser... Eu demorei a aceitar isso, mas eu conheci muitas indústrias que têm orçamento para processo trabalhista. Por quê? Porque sempre tem o cara... Eles botam no risco estratégico isso, deles. Exatamente. É tanto que hoje o Access One, ele se integra com a catraca. Para quando o cara entra de férias, ele nem entra no e-mail, nem entra no notebook e nem entra na catraca. Por quê? Porque se ele passar na catraca, bater uma foto aqui com o amigo dele... Então você diz o seguinte, que nessa questão do trabalho remoto, que ainda tem muita empresa que adotou o trabalho remoto e perdurou até hoje esse trabalho remoto. Você me fala o seguinte, que quando esse cara sair de férias, mesmo ele sendo um trabalhador remoto, você consegue... cortar as senhas dele, o acesso dele por esse tempo que ele saiu de férias. Perfeito. Porque ele vai eventualmente ter que logar nos serviços, né? Os tokens, por exemplo, do AD, se for o caso, né? Ele vai ter que renovar e nessa renovação vai estar sendo bloqueado, né? Pode até haver um delay, dependendo da tecnologia utilizada, mas vai valer sim. E isso é tudo política, né, Felipe? Isso é o que a gente faz antes de implementar uma solução dessa. A gente cria as políticas e depois que as políticas estão aqui, a gente implementa na solução. E como foi o desafio para você criar essas políticas antes de implementar na solução? Elas vão surgindo já de forma natural, né? Assim como naturalmente a empresa, aquilo que vai acontecendo. Mas você foi influenciado pela solução? Não. Ou você foi influenciado pela estratégia da empresa e você trouxe isso para implementar na solução? Não, a gente Qual sempre foi assim, geralmente vem antes do sistema, vem a necessidade, né? A empresa vai crescendo, contrata um RP que se conecta com gestão de frota e com gestão de logística, aí você vai começando a ter uma alta demanda para credenciais de acesso, aí você precisa de um workflow, aí você precisa que o gerente de frota autorize o acesso de um supervisor novo, e aí isso a gente começa a criar de forma manual. Esse cara tá lá na ponta, longe pra caramba. Exato, por e-mail e tal, chamadinho na ferramenta de Service Desk.
E aí você aí um momento o negócio vai ficando do tamanho ali que já vai ficando, você já não consegue mais Ganha de uma forma massa manual. que fica impossível difícil. Aí você você já gerenciar não isso. cumpre mais o que está na política. Aí você já Perfeito. começa a levar, né, assim, já a chamada, porque, ó, na tua política tu disse que tu revisa todos os acessos e me diz quando foi a última. Isso. Ixi, nem me lembro Cadê a mais, evidência, porque né? eu só tô liberando, não tô conseguindo fazer mais a revisão. E aí parte para isso aí, né? Como eu falei, a auditoria chega, pede uma evidência de uma revisão de acesso, eu já não fiz porque estou cuidando de 20 sistemas, cada sistema com 1.000 credenciais, 4.000, como é que eu vou revisar? Não tem como, eu tenho que ter vários estagiários planilhando aquilo ali, mandando para as pessoas, e aí vem a necessidade, você vai para o mercado. Deixa eu ver o que é que tem. E para onde vai a solução de gestão de acesso? Quais que são as inovações? Quais são as tendências que você observa, Belardo? Você que está ali o tempo todo, porque a gente fica, quando a gente é dono de alguma coisa, a gente fica o tempo Perfeito. todo tentando entender para aquilo, para onde vai e o que eu preciso inovar dentro daquela solução para o mercado me olhar e continuar me vendo como uma referência. Perfeito. Como que você vê isso, essas tendências, essas inovações dentro dessas soluções de gestão de acesso à identidade? Perfeito. Então, vou falar um pouquinho casado com o que o Felipe falou e depois eu falo da frente, só para que eu acho que vale a pena Não, sim, é um sempre exemplo, bom conectar um exemplo as legal, coisas. tá? Sim. Hoje, por exemplo, a gente tem um cliente de 18 mil pessoas que está finalizando hoje às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, uma revisão de acesso de 18 mil pessoas, né? Esse cliente antes, ele revisava apenas AD e ERP. Por quê? Porque ele fazia na planilha. Alguém tinha que gerar uma planilha, mandar para os superiores, que às vezes era o superior imediato, mas não era a pessoa que tinha poder de acordo com a política para responder, aí virava um bate-volta. Eventualmente alguém respondia e eventualmente passava-se alguém também 2, 3 meses fazendo acontecer aquelas, consolidando e fazendo acontecer isso, né? Isso está encerrando hoje a revisão de todos os acessos corporativos e hoje ele revisa 2 vezes por ano, né? Tudo pela ferramenta automatizada, com evidência e tal. Então, assim, na verdade... Quanto tempo demora para revisar 18 mil credencial? Cara, tá com um mês. A revisão é de um mês. E esse cliente, ele optou pelo seguinte, o nosso sistema é parametrizável, né? Ele optou por... A gente manda um e-mail todo dia, dizendo, gestor, se você não responder, o acesso do seu subordinado vai ser removido, né? E aí também, eventualmente, vai para revisado. Se o seu gestor não responder, o seu acesso vai ser removido. Isso para colaborador e terceiro, né? E esse projeto, por exemplo, é um negócio de sucesso, apesar dessa empresa ter uma outra funcionalidade que a gente tem, que é o seguinte, a pessoa mudou de centro de custo, ou de localidade, ou de superior, automaticamente a gente cria uma revisão de acesso, a gente remove todos os acessos, exceto um básico, e ele é obrigado a usar o self-service para pedir os novos. Para pedir os novos. Então Legal. já faz uma sanitização, né? Uhum. Então mesmo essa empresa que faz isso, que ninguém faz na prática, né? Quando faz uma revisão de acesso, 20% a 30% dos acessos são cortados. Então imagina uma empresa que não faz isso de forma alguma, tem de lixo, né? Na sua base. Um passivo muito grande. Muito grande, né? Então assim, respondido aí, feito um link com o passado, onde é que eu acho que a gente vai? Eu digo muito, cara, a gente tem uma base muito rica. A gente sabe quem são as pessoas, onde elas trabalham, o que elas fazem, né? De onde elas fazem. Então, hoje, a nossa solução, por exemplo, já pega múltiplos logons em máquinas diferentes, né? Múltiplos logons do mesmo sistema a partir de máquinas diferentes. Não é toda solução que faz isso. A gente já está começando a trabalhar com machine learning e IA para pegar o que hoje a gente faz na mão. Por exemplo, eu já peguei um motorista de caminhão com acesso ao planejamento estratégico. Caramba. Né? A pessoa, esse negócio dentro da tua empresa, mas é fato real, né? Ou então já pegamos 100% dos notebooks com o usuário, que era o nome da empresa, senha vazia, admin da máquina. Caramba. Tá? É o tipo da coisa que ninguém está olhando. Sim. Então, a gente está construindo a inteligência para pegar outliers, né? Então, se 99% das pessoas da área de marketing tem esse conjunto de acesso e tem um cara que tem acesso de outro setor, gera-se um possível incidente, né?
Então, é usar essa massa de dados que a gente já tem, porque eu leio o RH, sincronizo com o RH a cada 30 minutos, né? E eu leio os sistemas, sincronizo os sistemas frequentemente, e usar isso para achar outliers, para achar possíveis incidentes, ou para você fazer o trabalho reverso. O fulano cometeu um incidente. Quem são as pessoas dentro da empresa que têm perfis semelhantes? E aí você bota ele no watchlist, por exemplo, né? Então, é usar o que hoje a gente falou muito aqui de automação, de revisão de acesso, de transformar as políticas, o que o Felipe falou ela nasce como uma necessidade, depois eu procuro uma ferramenta para trazer. A ferramenta traz novas possibilidades. Aí você melhora a política. Mas na frente, o passo seguinte é o quê? Cara, com esse volume de dados muito grande, a gente consegue antecipar muita coisa com inteligência artificial. Né? Bacana. E pegando esse gancho que você falou, esse incidente que você achou aí, computadores com senha, clear texto, tudo, e sem senha, na verdade. Cara, qual que é o desafio? Na verdade, não é nem desafio que eu quero perguntar. Eu quero entender se as políticas de senhas hoje das empresas, elas evoluíram ao longo dos tempos por causa do ritmo de novas possibilidades de ataque que foram surgindo. Refletiu isso na Três Corações, as políticas de senha dos funcionários, de você, num passado, ter 3 caracteres, 4, Sim. E agora você teve que incrementar para 7, não, agora são 8, agora eu tenho que usar uma solução que vai me dar a senha automatizada. Como é que você viu essa evolução e como que você hoje observa o caminho disso, dessa política de senha, que eu acho que é super importante para a gestão de acesso? Hoje a gente já está em uma fase que só a senha já não basta mais. Você tem que ter o MFA, por exemplo. Então, já não estou mais nem falando de senha. Eu já estou procurando... multifator de autenticação. Exato. Já estou olhando os sistemas que não tem implementado e já estou correndo para implementar. Porque com o IA e com as tecnologias que tem, brute force, esses ataques mais ali antigos voltaram a ser de novo ataques comuns, né? Então, sempre quando a gente está fazendo um pen test, alguma coisa, sempre vai deparar com um ataque que teve sucesso, porque você colocando, às vezes, uma senha misturada, o usuário ele é criativo. Ele vai colocar, às vezes, o nome de um produto, vai trocar uma coisa, e ali o pessoal consegue detectar. Então, a gente tem a política de senha forte, né? A gente tem isso, isso aí veio depois E ela evoluiu. E ela evoluiu, né? Então, você tem a senha forte, que não permite os últimos N históricos, você não pode repetir, mas a gente está indo além agora, tá? Implantando o múltiplo fator também, para ser agora esse conjunto. Aí você vai ter dificuldades, porque você tem um cara que é do comercial, que tem que vender, e a empresa é vendas, ela tem que estar ali na ponta vendendo, o cara não tem como colocar uma senha de 20 caracteres e tal, tem que fazer o pedido, ali que o cara tá numa vendinha de café no interior. Tá no PDAzinho dele ali. E aí, segurança que quebre ali a cabeça para deixar esse ambiente seguro para o colaborador. Então, aí a gente vai pelas camadas, né? Então, tem senha, mas aí você vai implementar um AF, você vai implementar uma VPN, vai implementar outras coisas para aquele conjunto ali de medidas, deixa a gente sabe que nem todo mundo está seguro uma hora, né? Segurança 100% a gente não mas existe. A gente vai tentando fazer o que pode, né? Agora, tudo isso aqui é interessante você linkar para a gente o que uma gestão de acesso beneficia essa questão do MFA, do multifator de autenticação. Beneficia ou é algo separado? Na verdade tá conectado, tá? Vou construir em cima da resposta do Felipe. Primeira coisa tá se buscando ter menos logins. Isso é interessante. Porque é uma coisa... Por quê? Por que estão buscando menos logins? Porque se você tem uma política de senha forte, né? Uma política de senha boa, mas é muito comum a gente ver isso. Um colaborador tem 15 logins com 15 senhas diferentes, cara, ele vai começar a usar a mesma senha, ele vai arrumar um jeito de simplificar. Então, até tem um movimento de tentar simplificar a política de senha, mas você ter menos login, usar single sign-on, centralizar no Azure, no Google, sei lá, de onde for, né? Então, você minimiza a quantidade de senhas que a pessoa tem, né? Talvez até flexibilize o tamanho da senha, mas exige o segundo fator. Mas tem sistema que não tem o MFA, mas você pode mandar um login, um OTP para o e-mail dele
e ele com aquele usuário, hoje, né, olhar, marca na minha passagem, hoje eu confirmo, eu recebo o datão, 6 dígitos e vou lá e confirmo, pronto. Né? Então, assim, é um multifator. Não precisou de uma tecnologia mega complexa. Existe isso por SMS, existe isso por app. Então, você não necessariamente vai para o token físico, né? E não necessariamente você vai para aquela senha mega segura. Não adianta você ter 15 senhas mega seguras se o cara vai ter que anotar. Não tem jeito. Com certeza. Então, eu acho que a gente está caminhando para o mundo onde você tem menos credenciais para serem gerenciados. Isso já é um grande benefício. Com certeza. Né? E aí eu não aguento mais. Né? Tem que senha diferente para tudo quanto é coisa. Exatamente. Então, assim, aí você pode ser até mais flexível com a política de senha, desde que você rotacione com um período adequado e complemente com multifator, seja lá qual for. Né? De acordo com o ambiente. Então, talvez o Felipe falou, lá no interior, né? Talvez a internet não esteja boa, mas o SMS funciona. Né? Então, aí você vai combinando. Né? E aí isso é primordial, porque a gente tem que... eu acho que já passou há muito tempo, aquele período onde as pessoas costumavam ver que a segurança está atrapalhando você, a segurança está ao seu favor. Né? Se a segurança está atrapalhando o trabalho da empresa, que seja lá qual for o ramo, produzir, né? Tá errado. Né? Então a gente precisa de ferramentas para simplificar a vida do usuário, mantendo o nível de segurança, governança e gestão. Cara, é a grande pegada. Vocês devem ficar antenados no mercado, provavelmente, em situações que ocorrem com credenciais de acesso caseiras. Por exemplo, um roubo de uma credencial de um Netflix, coisa assim do dia a dia, do cotidiano. Vamos sair um pouco do mundo empresarial, vamos pensar no cotidiano, de credenciais de acesso dessas plataformas, de aplicativos, isso tudo aí que a gente está falando. Esse tipo de análise vocês fazem também de situações que ocorrem no dia a dia, no cotidiano, para incrementar uma solução de gestão de acesso? De gestão de acesso, a rigor, não. Tá? Mas quando você olha para um serviço de Threat Intelligence, eu acho que deveria. Por quê? Porque é muito comum, e tem muitos incidentes conhecidos já, onde as pessoas usam a senha do Netflix pessoal dele. Exato. Como a senha do login corporativo. Então, isso. Se você está num serviço lá de Threat Intelligence que está monitorando aquele login corporativo, eu acho que no mínimo você deveria estar monitorando também se não tem vazamento na Dark Web lá de uma senha pessoal, porque pode ser que aquela senha seja a mesma. E é muito comum isso, né? Então, assim, do ponto de vista de governança da identidade de acesso, a gente se limita a senhas corporativas. Mas quando você olha fora desse guarda-chuva de IAM, né, assim, de risco, de GRC, né? Dentro do guarda-chuva de GRC, com certeza deveria ter esse tipo de link. E aí, por que eu fiz a pergunta? Você nessa questão de Threat Intelligence, por causa de plataforma que você está atrás, e você por causa também que você é um dos responsáveis dentro da empresa pela governança de cultura e conscientização. Isso, perfeito. Então, você entende que isso deve fazer parte? É esse tipo que o Abelardo falou de, olha, não usa a senha do seu Netflix na senha corporativa. Você acredita que isso também é importante a gente trazer para o programa de cultura e conscientização? Total, assim, eu quebro esse paradigma que tem lá na empresa, ou na 3 ou qualquer outra que eu vá falar sobre isso, que o usuário ele não é o elo mais fraco, né? Ele pode ser o elo mais forte se ele for treinado. Porque o cara, ele chega... É bom, cara. Eu vou até fazer um parênteses, segura o raciocínio. Porque a gente fez um podcast de conscientização e eu gerei essa polêmica. Joguei no ar, vai até ser corte, né, Gêmeos? Ó, é corte 2 aqui agora. Que eu perguntei para os participantes e falei assim, você acredita que a pessoa é o elo mais fraco ou o elo mais forte? E você acabou de falar a resposta também é o elo mais forte. O cara entra na empresa, ele entra para fazer contas a receber. Ele não quer saber o que é WannaCry, o que é Phish, ele não sabe disso. A faculdade dele, ele estudou para outra coisa. Tem nada a ver. Imposto advogado, e tal. E aí eu vou lá, quando eu vou para a campanha de segurança, eu falo para a galera da fábrica, que nem computador pega. Exato. E eu falo sobre golpe do Pix.
O cara não cair, aí o cara participa, aí eu entrego uma caneca, uma garrafa, e ele volta para casa já de olho no que a filha dele está acessando, se ele vai receber um link de uma máquina de café falso, porque ele já teve uma palestra sobre aquilo na empresa. Exato. Aquelas fraudes dos joguinhos, que a gente não vai falar o nome do joguinho. E aí, a gente falando pro pessoal É. que nem sempre tá na hold, porque na hold é a galera que já tem esse acesso a essa informação toda hora. Toda hora eu mando e-mail, eu mando expresso pro pessoal. E aí eu comecei a trabalhar com essas pessoas. E aí foi muito bacana a recepção que a gente teve dessa informação, porque aquele público que a gente achava que não ia receber, eles começaram a participar bem mais do que a galera da hold, que já engajou. Ele vê um benefício para ele também, de uma né? forma lúdica, levando uma roleta, Isso. fato ou fake, aí mostrava uma notícia feita por IA, aí o cara brinca, se diverte. Então, dessa forma, eu consegui reduzir, por exemplo, em teste de phishing, o que eu tinha de 500 cliques foi para 80, para 50, para 30. E choveu de e-mail para segurança. Ó, recebi esse site falso aqui. Aí. Legal. Ter a conscientização, porque, como a Belardo falou, E também você ajudou essas pessoas a entenderem que a credencial de acesso dele é importante. Isso, Ele pessoal. tem que cuidar disso, né? Exato. Então, esse tipo de coisa é muito importante. E uma coisa que eu queria entender, que eu sou um cara que venho do mundo de conformidade, de regulatório, né? LGPD. Uhum. E aí eu queria entender de vocês como que está essa questão de regulatório na gestão de acesso. Existe um regulatório, por exemplo, uma empresa tem que seguir, a sua empresa tem que seguir algum regulatório, algum SOX, alguma coisa nesse sentido. Primeiro, se você segue algo, você é obrigado a sua empresa a seguir algo. E como que está a questão regulatória influenciando a solução? Perfeito. Deixa eu só dar um exemplo do anterior que ele estava falando. A gente estava almoçando antes de vir para cá, né? E eu estava compartilhando com ele para ele usar na conscientização dele uns links que eu recebo, uns SMS que eu recebo, né? De autorização, Bradesco, compra 0800, né? Essas coisas. Só que Ligue para os caras estão até se você fazendo ligar, o cara ligação liga. Se agora. você ligar, o cara atende. O cara né? atende. Só que semana passada chegou um negócio muito interessante para mim, né? Porque chegou uma compra num lugar. Teve um vazamento aí num banco brasileiro que eu não vou dizer quem é, né? E eu não sei se eu tô dentro dele, né? Mas, cara, eu recebi uma mensagem de que tinha sido feita uma compra de 8 mil e tantos reais num lugar que fica a 500 metros da minha casa. Rapaz. Cara, se isso não for mega direcionado, aí não existe, Estão usando geolocalização já. Cara, aí eu fiquei, putz. Mas assim, do ponto de vista de regulatório. De regulatório, assim, a gente tem tratado, assim como a gente trata acessos que merecem um tratamento de segregação de função, acessos regulatórios. Para quê? Para que você consiga ter fluxos alternativos. Então, seja uma política que concede um acesso automático, ou seja um self-service, por exemplo, se ele violar uma regra de SOD, segregação de função, ou se ele for um perfil definido como, por exemplo, pode exportar todos os dados do colaborador, e-mail, nome, CPF, endereço, né, residencial e tudo, passa por um fluxo alternativo, que talvez vá para o comitê de compliance, vai para o comitê de privacidade. Então, a tecnologia tem que acompanhar isso, né? Tratar, o Rui Barbosa que diz, tratar os desiguais de forma desigual, né? Então, é isso. Mas numa implementação que você fez até hoje, qual que foi a empresa que você pegou um regulatório e falou, nossa, esse regulatório é complicado de atender? Existiu alguma situação nesse sentido? Cara, não. Por quê? Porque, realidade Brasil, a grande maioria das empresas ainda não chegou no nível de maturidade onde isso vai acontecer. Legal. É isso que eu queria puxar, exatamente isso. A grande maioria das empresas precisa fazer o beabá. Quando eu chego e digo, cara, tem 10 a 15% de credenciais ativas, que a pessoa está pagando pela licença, inclusive, sim, né? São de pessoas desligadas, ela não está fazendo o básico. E aí, falando do regulatório, né? Na LGPD, eu tenho um slide nas minhas apresentações que eu faço uma brincadeira com o ChatGPT. Faço convite para qualquer um. Vai lá no ChatGPT e diz assim, o que governança de identidades e acessos tem a ver com a LGPD? E leia, tá?
Aí ele diz basicamente o seguinte: no contexto da LGPD, você tem que não só fazer, mas comprovar que tomou as medidas adequadas para comprovar que você não foi negligente. Exato. Mas, cara, se Você tem o ônus da prova. Exato. Então, assim, se você não remove o acesso do cara que foi desligado... Você tá provando o contrário. Se você não bloqueia o acesso do cara que entrou de férias, se o cara mudou de função, ganhou acesso novo e nunca perdeu o antigo, como é que você vai comprovar isso? Então, tu vai para a multa máxima. Exato. Né? Então, eu digo assim, olha, a ferramenta ela vai te ajudar a... Bom, o incidente não tem como você dar a garantia que não vai acontecer. Claro. Mas o governo acidental de acesso vai te dar o arcabouço para você se defender e dizer, cara, eu não fui negligente. Aconteceu. Vamos para a multa mínima. Né? E como é que é isso lá para vocês? Você também tem esse chapéu aí do regulatório, você participa bastante, provavelmente, dos comitês de privacidade, de segurança da informação, que falam um pouquinho também do regulatório. Como é que você trabalha nesse quesito do regulatório? Tem algum regulatório que você tem que seguir, mais específico? Como que é isso na Três Corações? No nosso caso, a gente segue alguns por conta da Joint Venture, né? Então, nós temos uma Joint Venture que ela exige da gente alguns controles baseados na SOX. Então, todo mês a gente tira alguns relatórios. E a parte de acesso é bem ativa nisso aí, né? Porque você está olhando toda hora acesso à rede, né? Os domain controls, por exemplo. Então, a gente usa também como um ponto forte, né? Até algo que também deixar aqui para o público, né? É o quê? Sempre ser aquele carinha chato que está perto dos projetos. Porque quase ninguém olha para acesso em projeto. Perfeito. E aí o projeto é entregue com a carga de acesso já toda... não compliance. O projeto que se diz é numa implementação de uma nova solução, de um novo sistema, esse tipo de coisa. E nunca pensa na gestão de acesso. Cara, quem está assistindo aí, com certeza já passou aquele caso que só ficou entre a consultoria e o negócio, e os PMOs, né, os gerentes de projeto, e nada de gestão de acesso. E quando chega o dia do Go Live, tem que liberar para as pontas o acesso, aí ninguém segregou os perfis, segregou tudo. Aí libera com o administrador, aí de vendas para todo mundo. Aí sai todo mundo. Então, assim, começa já daí. Aí você usa o regulatório, cara, que é um sistema para isso, tem que ter esse cuidado. Por conta disso, LGPD, a gente vai botar... Então, você vai juntando tudo isso ao seu favor. Você tem que influenciar a área de gestão de projetos. Exatamente. A sempre incluir essa camada de análise de acesso. O conceito de security by design, por exemplo. Exatamente. Né? Você está dentro da construção, que aí não é fácil, né? Essa nossa cara aqui já calejada. Exatamente. É justamente o cara novo, né? Com cara de 70 anos. É porque todo dia você tá ali tentando lutar com diretores. O cara é do comercial, ele quer vender, ele quer... E você tá lá falando de segurança, de acesso. Muitas vezes a porta é batida, mas você não tem que ser resiliente. E aí, pegando isso daí, esse problema, pegando essas questões relacionadas aí a ataques, etc. Como é que vocês observam que a IA pode ajudar nessas soluções e nessas celeumas aí do dia a dia de projeto? Existe alguma coisa que a IA possa fazer? Com certeza, porque hoje o que eu enxergo assim, que é como eu falei, é para onde a gente está indo, né? É muito difícil. A gente tem muitas empresas que contratam consultoria, contratam um Big Four da vida, diz, cara, faz aqui uma segregação de função, acesso por função do meu sistema tal, pode ser usualmente do RP. Esse projeto aí vai durar 6 meses. Quando ele acabar, ele já está desatualizado, né? Já começa por aí. Né? Ele já começa se desatualizando, a gente pode dizer. Né? Então, assim, na verdade, a gente tem que trabalhar com o vivo. É onde entra IA, é onde entra buscar os outliers, é onde entra inteligência artificial, machine learning é a melhor coisa para perceber padrões e te mostrar desvios. Isso. Os desvios são possíveis incidentes, mas os padrões, muitas vezes, são possíveis perfis que você poderia setar políticas em cima dele. Né? E aquilo é momentâneo. Mas ele está sempre verificando, e de repente o padrão muda e ele te avisa e você aprimora o perfil. Então, acho que é muito difícil você trabalhar manualmente essa questão de perfis e manter isso ao longo do tempo, né, adequadamente no estado da arte. Eu acho que o IA vai nos trazer essa possibilidade.
Fantástico o bate-papo que a gente teve aqui. É impressionante o conhecimento de vocês, assim. Realmente, muito obrigado por estarem aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Lembrando que eu posso ter aí CISO, CEO, ou posso ter o cara que é dono de uma empresa que é familiar, ou o corpo técnico. Manda uma mensagem para a gente, começando aí pelo Abelardo, depois eu vou para o Felipe. Eu diria o seguinte, eu acho que pela nossa conversa aqui, daquela questão da negligência, comprovar que não é negligente, dos benefícios de automação, acho que a gente já deixou uma mensagem boa. Mas uma coisa que é importante lembrar é assim, não espere chegar num certo nível de maturidade para começar. Você pode... E esse tipo de projeto, inclusive, assim como o desenvolvimento de software, é um tipo de projeto que às vezes fracassa, tá? Às vezes fracassa porque você quer resolver todos os problemas da empresa ao mesmo tempo. Então, encara isso como um programa, tá? Um programa que é composto de vários projetos e você vai ter quick wins logo no começo. Por exemplo, em um mês a gente consegue te dar a lista de pessoas desligadas com acesso ativo, né? Talvez ainda não esteja automatizada a remoção, a concessão de políticos, mas você não precisa definir as políticas para ter ganhos. Então, inclusive essa é uma premissa nossa, a gente tem que ser simples, a gente tem que entregar resultado rápido e crescente, né? E tem muita empresa que acaba pecando por, eu quero fazer tudo de uma vez e acaba que não faz nada. Então o projeto dura 3 anos e o teu sponsor está insatisfeito. É igual fogaça, né? Menos é mais. Exatamente. Então, vai crescendo aos poucos, né? A gente, usualmente, a gente tem cliente que faz aditivo 3 vezes por ano. Porque o cara já está percebendo o benefício e ele ainda nem foi a jornada toda. Mas ele tem sistemas novos sendo conectados, ele vai nos contratando e ampliando. Então, tentar não ser perfeito... Né? Vai por partes. Tentar não ser perfeito, tentar não esperar ter a política a matriz de funções e acessos, tentar não ter matriz de segregação de função. Começa pelo básico, que o básico é conceder acesso, remover acesso para pessoas contratadas desligadas. E aí você vai crescendo o seu nível de maturidade. Isso demora. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar, porque eu vejo muita empresa... ficando frustrada porque contratam uma mega solução que demora 2 anos para funcionar, né? Ou empresas que deixam de priorizar esse tipo de projeto que é básico, né? E poderiam ter ganhos muito rápidos, né? Então, é isso, essa cabeça de resultados pequenos, crescentes, constantes, não esperar. E o homem não foi para a Lua de uma vez, eu gosto muito de dizer isso, né? Ele saiu da órbita. Aí saiu da órbita, fez uma saída da espaçonave e voltou, não fez nada. Aí ele foi para a Lua, deu uma volta na Lua e não pousou. Aí só depois que ele pousou. Por quê? Porque você tinha que comprovar várias coisas mesmo. Não, e ainda nem estratégia moonshot. E ainda nem estudou nada da Lua, né? Então assim, estratégia moonshot. Que agora que os caras estão indo estudar a Lua. E você, Felipe? O que você fala pra gente que é de GRC? Somos aí, trabalhamos com GRC e gestão de acesso. Qual que é a mensagem que você dá para um time de GRC? Acho que a principal mensagem é começar baseado em fatos e dados. Foi aquilo que eu falei aqui. Então, comece a preparar bem o seu material para vender a ideia para o seu head, para a sua diretoria. Comece pequeno, pegue um sistema apenas, mostre o valor do gerenciamento de acesso, quando você traz para aquele sistema o benefício. Então, comece pequeno, dê o primeiro passo, com fatos e dados, mostrando o número, acho que as coisas vão fluir de maneira... Porque você, mais harmônica, porque você mostrando ali para aquele grupo, né, de diretores, com fatos, com números, e mostrando os benefícios, eles não vão se opor. Porque você está vendo a realidade hoje, todo dia nos jornais sai cyberataque, empresas com prejuízo financeiro. Qual é o diretor que vai arriscar você ter um ataque? Então, dele. É só a maneira com que você vai chegar. Então, chegue aos poucos, com números, que vai dar certo. Fantástico. Felipe, muito obrigado pela sua presença de novo. Bom demais. Muito obrigado, Abelardo. Prazer. Vieram de Fortaleza, São Paulo, só para nos presentear com a presença de vocês.
Obrigado e vocês vão ser convidados novamente para outros bate-papos, porque Vamos lá. foi muito interessante. À disposição. Legal. É um prazer. Pessoal, encerramos aqui esse bate-papo maravilhoso de gestão de acesso e identidade. Gostamos muito da presença de vocês aí. Lembre-se, clica no like, dá like pra gente, porque sem o seu like eu não consigo influenciar mais pessoas. E o intuito do Silk Talks é influenciar o mercado de cibersegurança, trazendo informações para a gente melhorar esse mercado e trazer novas formas de segurança para dentro da nossa empresa. Obrigado, gente. Obrigado de verdade pela audiência. Curte, comenta, compartilha. E a gente vai ter um próximo episódio chegando aí. Olha, vai dar o que falar, viu? Então fiquem ligados, porque a gente vai ter aí um bate-papo incrível. Silk Talks, protegendo o seu mundo digital, episódio a episódio. Até mais.